Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana. O número da semana é 25 e refere-se ao aumento dos juros em 25 pontos base anunciados na semana passada, quer pela Reserva Federal dos Estados Unidos, quer pelo Banco Central de Inglaterra. Mesmo considerando o stress que se vive no setor financeiro, a inflação continua acima dos níveis desejados, o que ajuda a explicar estas decisões. Na semana anterior, o BCE já tinha subido os juros na zona euro. Neste caso, o aumento foi de 50 pontos base. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana é Michael Barr, que é o vice-presidente Fed para a supervisão, numa semana em que ele vai testemunhar no Congresso dos Estados Unidos, tanto na Casa como no Senado, exatamente sobre o sistema bancário. E vamos ver o- se existirão novidades sobre aquilo que aconteceu nos bancos, nos três bancos norte-americanos, o que é que o Fed fez e as sugestões que existem para se impedir que tal aconteça de novo, nomeadamente a questão da supervisão nos bancos regionais, que foi aflorado, poderia haver aqui um maior controle sobre alguns bancos, e isso teve um efeito negativo no setor, que levou a algumas perdas nesse dia no segmento bancário, que depois se transmitiu para o restante mercado. Portanto, vamos ver se existem aqui algumas novidades que vão mexer com os índices norte-americanos nos 2 dias em que ele vai testemunhar. Obrigada, Marco. Mário, já falamos dos juros norte-americanos, vamos falar um bocadinho também da zona euro. Na semana passada, a Presidente do BCE garantiu que não está comprometida nem com continuar a aumentar os juros, mas também não com terminar os aumentos. Como é que vês estas palavras? É um bom sinal, já que mostra sensibilidade ao que acontece, que está a acontecer no terreno? São palavras agradáveis, mas que dificilmente irão acontecer. Ah, Se a inflação está forte nos Estados Unidos, está pior na zona euro e na União Europeia. Portanto, a margem de manobra do BCE é bastante inferior à margem de manobra do Fed. O Fed, se quiser abrandar as subidas de taxas de juros, pode. A taxa de juros nos Estados Unidos, neste momento, está em níveis que, se fosse absolutamente essencial o Fed fazer um abrandamento na subida, eles poderiam fazê-lo. Na União Europeia, a situação é mais complicada. Uh, Existe dentro da zona euro alguma fragilidade em alguns países em relação à manutenção, ao controle da inflação, e isto é cada vez mais visível que só as taxas de juros não estão a resolver o problema. Portanto, há, há que tomar outras medidas para além da subida das taxas de juros, mas tentar parar com as subidas das taxas de juro acho muito difícil, e poderia indicar que as pressões políticas sobre o BCE são efetivas e que o BCE não seria tão independente quanto desejável, porque a única justificação para uma paragem das subidas de taxas de juros na União Europeia, na zona euro, seria uma motivação política e não uma motivação económica. Mário, e como é que vês, por exemplo, o facto de Lagarde ter dito, aliás, expressamente aos governos, parem com os estímulos à economia e aos cidadãos, e, por exemplo, em Portugal, poucos dias depois, foi anunciado mais um pacote de ajuda, e não existem aqui grandes indícios que a Europa possa, aliás, os políticos tenham muita sensibilidade a cortar, até porque têm outras motivações. Como é que tu vês esta dualidade? Será que isso vai condicionar o BCE também a continuar com a agressividade nos juros? Sim, teoricamente deveria haver uma ação. A vontade política e a vontade económica deveriam estar alinhadas, ou seja, se a pressão inflacionária leva o BCE a subir as taxas de juro, a mesma pressão inflacionária deveria levar os governos a evitarem um aumento da liquidez no mercado. Uh, Isto é muito mais fácil dizer do que fazer, porque os governos precisam de ser eleitos, para serem eleitos precisam de votos, para terem votos precisam de ser vistos como a fazer alguma coisa pela população. Mas sim, o aumento dos pacotes de apoio e de auxílio à população são necessários, têm que ser implementados,
mas forçam a mão do BCE a aumentar as taxas de juros e isto pode virar um círculo vicioso em que a subida das taxas de juros motiva novos pacotes de apoio, novos pacotes de apoio incentivam o BCE a continuar a subir as taxas de juros. Mas o primeiro-ministro português foi um bocadinho mais longe e disse mesmo que a subida das taxas de juros tem feito pouco para travar a inflação. Concordas com este argumento? As medidas nacionais de controle dos preços têm sido mais eficazes? É preciso uma ação concertada? As taxas de juros, infelizmente, não têm a mesma influência sobre a inflação que tinham há 20 anos atrás, a última vez que nós soubemos que era inflação. Na- houve- Durante os últimos 20 anos, toda a gente esqueceu do que era inflação. A inflação voltou e as armas que nós tínhamos e que nós utilizávamos para combater a inflação são muito menos eficazes no modelo económico atual do que eram no modelo económico dos anos 80 e dos anos 90. Portanto, sim, é verdade que a subida das taxas de juros está a ter um efeito muito mais lento do que teria tido há uns anos atrás. Também é verdade que há uns anos atrás esta subida das taxas de juros implicava uma recessão imediata, o que não aconteceu. E a ausência dessa recessão imediata é o que permite ao governo continuar a tomar medidas de apoio à população. Portanto, há, há aqui uma falta de boa vontade em relação à ausência de uma recessão. Portanto, a subida das taxas de juros controla a inflação porque diminui a atividade económica. Ou não diminuir a atividade económica permite os apoios, mas também não controla a inflação da mesma forma que seria expectável caso houvesse uma diminuição da atividade económica. Portanto, acho Mas, que. Mário, isso, há uma coisa que se está a conseguir, pelo menos, que é resgatar, eh, pelo menos, a arma que os bancos centrais têm para estimular a economia quando for preciso, não é? Porque se tivéssemos, por acaso tivéssemos uma recessão com taxa de juros a 0%, o Banco Central podia fazer, não é? Agora já temos aqui 3%, já existe aqui alguma margem, não? Sim, se no caso de haver uma recessão, voltamos a ter uma arma, ou seja, o grande problema que nós tínhamos antes de aparecer a inflação era, no caso de uma recessão, o que é que os bancos centrais podiam fazer? Quais é que seriam as armas que os bancos centrais poderiam utilizar? E efetivamente não tinham armas nenhumas. A única coisa que poderiam fazer era ir bater à porta dos governos e dizer para eles fazerem alguma coisa, porque em termos de armas possíveis para serem usadas pelos bancos centrais não sobrava nenhuma. Portanto, em termos de quantitative easing, praticamente estava escutado, porque depois de 4, 5 quantitative easings, a capacidade de injeção de liquidez na economia começa a não se fazer sentir, as taxas de juros já estavam a zero, portanto, a capacidade de manobra era muito reduzida. Neste momento, o quantitative easing mais ou menos voltou por uma porta paralela em que houve uma expansão da liquidez no mercado, mas as taxas de juros podem ser mexidas, pode haver uma mexida nas taxas de juros. Não sei se vai ter o efeito desejável, da mesma maneira que a inflação não está a reagir ao remédio que era habitual e que nós estávamos habituados a dar à economia para resolver o problema da inflação. Eu não sei se uma redução das taxas de juro vai ter o mesmo efeito paliativo que tinha há uns anos atrás. A nova economia é muito menos dependente de capital ou de necessidades de capital do que era a economia dos anos 80 e dos anos 90. Portanto, ao ser muito menos dependente de financiamento económico para crescer, mexer nas taxas de juro pode ser que não tenha o efeito que nós estávamos habituados também anteriormente, em quando havia uma recessão económica, baixava-se as taxas de juros e aumentava a atividade económica. Obrigada, Mário. E obrigada, Marco, como sempre. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. E obrigada por nos ter acompanhado. Boa semana e bons negócios.